Você se esforça muito nas suas redes sociais, faz muitos posts, mas não vê o resultado? Nesse vídeo você vai aprender a construir uma marca pessoal do zero de uma forma sólida e com estratégia. Você vai entender exatamente o que funciona e o que não funciona e o passo a passo para tirar finalmente o seu projeto de marca pessoal do papel. E vamos falar a verdade? Hoje a gente está numa fase de uma onda de cagação de regra. É todo mundo falando o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, tal estratégia de tal marca, você deve fazer isso, olha, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é a nova tendência. E é muito natural que a gente tenha dois tipos de movimento. Um primeiro grupo de pessoas olha para todas essas regras e fica paralisado. Essas pessoas não conseguem saber por qual caminho seguir, porque no fim elas não querem errar e aí elas ficam paralisadas estudando para entender qual que é a melhor estratégia. E do outro lado a gente tem aquele grupo de pessoas que segue todas as estratégias ao mesmo tempo, começa a jogar espaguete na parede para ver o que é que vai colar e não consegue ser consistente em nada. E eu que trabalho com isso, eu recebo diariamente pessoas com um posicionamento confuso porque seguem diferentes tendências, diferentes dicas e no fim elas não conseguem se consolidar na mente de nenhuma audiência. Então quando a gente olha para esses dois cenários, nenhum deles é bom, o que a gente quer é encontrar o meio do caminho que funcione. E quando a gente fala de rede social, todas as formas como você aparece geram um grande efeito composto na percepção sobre você. Então, o que você escreve na sua bio, como você se apresenta, o que você fala, com quem você associa, vai estar formando uma opinião pública sobre quem é você de acordo com as referências que as pessoas têm. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de mostrar os seus filhos, os momentos em família, eu vou associar você rapidamente à imagem de alguém que tem valores de família, que segue talvez determinada tradição. Agora, se você é uma pessoa que gosta de mostrar diariamente que você estuda, consequentemente, eu vou começar a associar você com essa imagem de alguém que é estudioso, que tem base teórica, que tem profundidade nos assuntos. Então, deu para entender como tudo é um efeito composto? Então, já que tudo forma uma opinião pública sobre mim, é muito importante que o que eu vou comunicar seja intencional e vá de acordo com os meus objetivos. E por isso é imprescindível que você saiba exatamente onde você quer chegar, quem você quer se tornar, com quem você quer se parecer. E como que você descobre aonde você quer chegar com a sua marca pessoal? Se você é uma pessoa que tem múltiplos interesses, pode parecer muito complexo tomar uma decisão assim, algo difícil, porque você tem vários caminhos. Eu vou contar para você um pouquinho sobre a minha história. Eu trabalhei no corporativo por muitos anos na área de projetos. Depois disso, eu comecei a fotografar. Eu tinha muito interesse por moda. Eu fiz muitos ensaios corporativos. Então, quando eu decidi trazer o meu posicionamento digital, eu tinha vários caminhos que eu poderia seguir. Eu poderia falar sobre todas essas coisas. Poderia falar sobre o meu tema de projeto, eu poderia falar sobre fotografia, eu poderia falar sobre posicionamento digital. E o que é que eu decidi? Eu optei por aquele caminho que eu mais via prospecção no longo prazo. O que é que eu gosto de falar? Quais são aqueles temas que eu realmente me sinto empolgada e que eu falaria por 10, 15 anos se fosse possível? Então, para mim, eu gostaria de algo que eu pudesse falar sim sobre trabalho, mas que eu pudesse falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre o seu autodesenvolvimento, sobre percepção pública, sobre criatividade. Então, para mim, fez muito sentido vir falar sobre marca pessoal, porque é um tema que me permite navegar sobre esses outros assuntos que são do meu interesse. Então, hoje, quando eu tô falando sobre posicionamento profissional, eu tô falando sobre os temas que eu gosto de falar, mas temas que também me dão possibilidade de ganhar dinheiro e pagar os meus boletos. E para escolher qual linha seguir aqui para sua marca pessoal, o conceito do Ikigai ajuda muito a gente a encontrar um ponto de equilíbrio, porque ele propõe a intersecção entre quatro pilares. Primeiro, o que você ama fazer, o que você curte, que você tem interesse, que você tem a sua paixão. Segundo, no que você é bom, onde você tem habilidades naturais e que aquilo flui para você com naturalidade. Terceiro, o que o mundo precisa e que de alguma forma você vai estar ajudando as pessoas a atingirem próximos níveis e próximos patamares. E quarto, aquilo que você pode ser pago para fazer. Então, aqui a gente está falando de profissão. Então, aqui vai a estratégia para você criar a sua marca pessoal. O primeiro ponto é decidir aonde você quer chegar usando talvez os conceitos aí do Ikigai. Você quer ser o quê? Você quer ser um influenciador? Você quer ser um infoprodutor? Você quer vender serviços? Você quer se tornar um palestrante, uma pessoa famosa dentro do seu nicho? Porque o caminho que você definir que você quer seguir vai indicar qual vai ser a sua estratégia de monetização dentro das redes sociais. Então, por exemplo, uma pessoa que é um influencer, ele monetiza a sua imagem, o seu lifestyle e ele vende parceria com marcas
parceiras, né, que pagam publis para ele divulgar os seus produtos ou os seus serviços. Você pode ser um infoprodutor, por exemplo, que monetiza produtos digitais. Você monetiza conhecimento, monetiza ferramentas que têm a ver com alguma habilidade, um conhecimento técnico seu que pode ajudar outras pessoas. Ou você também pode, como infoprodutor, monetizar acesso ao seu conhecimento e a você especificamente. Então, vendendo serviços de mentorias, de consultorias de uma forma mais personalizada e não tão massiva. Agora, pode ser que você queira ser um prestador de serviços, então você vai vender aí o seu serviço de advocacia, você vai vender aquele produto em que você vende o seu tempo e troca a sua hora e o seu conhecimento e a sua bagagem por dinheiro, ou pode ser que você queira ir por essa linha de se tornar uma pessoa influente dentro do seu nicho mais técnico. Então, ao invés de ser um influencer que vende o seu lifestyle, você pode se tornar, de repente, um palestrante, você vai monetizar eventos, encontros, você pode ser um grande apresentador de podcast e influencer dentro do seu nicho. Então, cada uma dessas estratégias monetiza de formas diferentes. A etapa 2, depois de você definir aonde você quer chegar, é você começar a entender quem são as pessoas que consomem de você, seja o seu cliente ou sejam seus seguidores, caso você seja um influenciador. Então, o que que as pessoas pensam? O que que elas sentem de medo? Quais são as dores? Quais são as preocupações? O que que elas acreditam? Quem elas consomem? Quem são as outras referências? Quais são os assuntos que passam na cabeça dessa pessoa? O que eu mais vejo de problema quando as pessoas estão criando suas marcas pessoais é que elas querem falar com todo mundo. Então, por exemplo, você é uma arquiteta e você quer começar a falar com clientes que vão comprar o seu projeto de arquitetura. Ao mesmo tempo, você quer falar com outros arquitetos. Ao mesmo tempo, você quer falar com freelancers e não existe um posicionamento em que você fale com milhares de pessoas com problemas completamente diferentes. Ter um posicionamento é você saber com quem você está falando. O problema de um freelancer, uma pessoa que está iniciando a carreira e que quer ser como você, é bem diferente de um cliente que quer ter uma casa melhor. São assuntos completamente divergentes. Quando você tem um posicionamento generalista que fala com todo mundo ao mesmo tempo, é muito difícil você conseguir ser realmente relevante para alguém, porque você vai estar falando mais ou menos com todo mundo. A terceira etapa é você conseguir mapear as suas experiências. Então, quais foram as coisas que você viveu, os seus aprendizados, os seus insights, como você pode ajudar esse cliente que você atende ou esse seguidor que te segue a superar desafios? Como que a sua experiência pode ajudá-lo de alguma forma? E eu já falei aqui em vídeos anteriores, você não pode basear o seu posicionamento apenas em informações técnicas, porque a inteligência artificial logo vai suprir essa demanda. O que vai fazer com que você seja memorável é você tocar no coração dele e gerar pequenas transformações, pequenos insights, porque a sua informação técnica vai ser replicável e vai ser possivelmente esquecível ao longo do tempo. A quarta etapa vai ser: como eu posso monetizar essa minha marca pessoal? Seja você criando um produto seu e vendendo para os clientes, ou se associando a algum produto já existente. Às vezes você é um influenciador e você se associa a uma marca de roupas porque tem a ver com o seu posicionamento. Então, um erro grande que eu vejo aqui, principalmente para quem é infoprodutor, para quem é prestador de serviço, é a pessoa produzir vários conteúdos de graça, vários insights e não ter nada para ofertar para essa audiência. Às vezes você está começando e chega ali alguém que poderia ser um potencial cliente, mas como você não está ofertando nada, você perde a oportunidade de monetizar e de até conhecer o que é que a sua comunidade realmente está disposta a pagar ou não. Então tenha um produto em mente para você ofertar, mesmo que ele ainda não esteja perfeito, o mais automatizado, o mais tecnológico, nem que seja ali o seu serviço, algo mais manual, mas para você já começar a sentir da audiência o que é que eles estão dispostos a pagar. O quinto elemento da sua marca pessoal é o seu universo de marca visual e sensorial. Aqui é muito importante que você defina o que é que eu quero que seja percebido quando as pessoas entrarem em contato com a minha marca. Então, por exemplo, tem pessoas que querem que transmitam, através da sua imagem pessoal, muito foco, resiliência, execução, uma pessoa consistente. Tem outras pessoas que já querem transmitir outras coisas, leveza, doçura, família, momentos juntos, felicidade. Então, cada pessoa tem aquela imagem que deseja transmitir, e se você consegue amarrar isso muito bem, você vai ter isso representado nas suas roupas, no seu cenário, nos seus rituais, nas suas palavras. Tudo isso composto ajuda a transmitir essa mensagem. Então, por exemplo, aqui, quando a gente fala do Alex Hormozzi, ele é um cara extremamente prático, extremamente executor, workaholic, focado. Então, você vê que até dentro das roupas dele, ele usa sempre aquela roupa, na minha opinião, ridícula, mas é o look dele. Ele tá sempre com a regatinha da empresa dele, um shorts, um boné,
e um, sei lá se é um Crocs que ele usa, mas ele usa praticamente um uniforme. Aquilo vira uma característica visual dele muito marcante. Ou então, por exemplo, se você olhar o Dan Coe, que é uma pessoa muito conhecida também aqui no YouTube, ele é um cara que tem essa essência muito minimalista. Ele é minimalista, ele tá sempre de camiseta preta, a estética do perfil dele é muito escura, poucas frases, tudo preto e branco. O Instagram dele também é assim. Eu já sou uma pessoa mais alegre, eu gosto desse universo fashionista, eu gosto de me vestir, eu gosto desse universo mais feminino, mais delicado. Então, o meu cenário também responde um pouco a isso, as minhas roupas, as minhas palavras, o estilo do meu Canva, tudo comunica uma mensagem que eu quero transmitir para vocês. E além das partes visuais, essa questão de criar o seu universo de marca passa pelos pedaços da sua vida que você escolhe compartilhar. Se eu falo que eu estudo, se eu mostro que eu estou estudando, você vai me associar a uma pessoa que estuda. Se eu mostro que eu estou sempre viajando, eu estou sempre no meio do mato, eu estou sempre fazendo trilha, você vai me associar a uma pessoa que gosta de explorar o mundo. Então, tanto a parte visual quanto pedaços da sua vida ajudam a reforçar essa imagem que você quer transmitir. Entendidos esses 5 passos aqui da construção da sua marca pessoal, e não leve mais do que 2 semanas para definir isso aqui não deve ser algo que você deve passar tanto tempo assim. O que vai valer é a partir de agora, quando você colocar as coisas em ação. Então você vai pegar tudo isso que eu falei, as dores dos seus clientes, quem você quer atingir, tudo isso, e você vai começar a produzir conteúdos. Quais vão ser os seus conteúdos? Você vai trazer pílulas de conhecimento, insights, aprendizados, tweets impactantes, crenças que você tem, respondendo perguntas, recortes do seu dia a dia. Toda essa amarração você vai começar a trazer dentro dos seus conteúdos. E você não precisa começar por todas as redes sociais ao mesmo tempo. Comece com uma rede social, faça constantemente essa postagem de acordo com o calendário que você definiu ali. Eu recomendo que você tente aparecer pelo menos ali umas 5 vezes nos seus stories, que você faça posts no seu feed do Instagram pelo menos umas 2 vezes por semana, para você começar a adquirir essa consistência. E depois que, por exemplo, o seu Instagram já estiver rodando, aí você começa a acrescentar outra rede social. Aí você vai para o LinkedIn, aí você vai para o TikTok, aí você vem aqui para o YouTube. E depois que você já estiver estável numa rede social e começar com a sua segunda, a gente vai começar a fazer o empilhamento ali de conteúdos e o reaproveitamento. Então, um conteúdo longo do seu canal do YouTube pode ser transformado em pílulas de conhecimento que vão para o seu Instagram, para o seu TikTok, para o seu LinkedIn. Então, muitas vezes você precisa ter o trabalho de pesquisar somente uma vez, e esses mesmos insights são somente reprogramados e reformatados para caber em diferentes formatos. Eu recomendo muito o uso da inteligência artificial para te ajudar a construir essas pílulas de forma mais automatizada, porque agora a gente tem acesso a essas informações. E tão importante quanto fazer bons conteúdos é que você faça muitos conteúdos, porque a quantidade e a repetição vão levar você a entender exatamente o que é que o seu público gosta e o que o seu público não gosta. E quanto mais vezes você aparecer com insights transformadores, mais a sua audiência vai se lembrar de você. Então, por exemplo, eu estava definindo aqui com o meu parceiro a minha estratégia de conteúdos que vai rodar pelos próximos meses e pelos próximos anos. E dentro da nossa conversa de brainstorm surgiram várias ideias e a gente falou, cara, isso aqui seria muito massa, seria muito legal se conseguisse fazer isso e criar mais um perfil. E aí a gente começa a viajar na maionese aqui com várias coisas que são muito legais, mas nem tudo que é legal é viável. Então a gente parou e se perguntou assim: quais dessas milhares de ideias a gente se vê fazendo consistentemente sem perder a qualidade? Infelizmente, a gente tem uma energia limitada e a gente só consegue fazer com qualidade poucas coisas. Então, quando você for bolar a sua estratégia, é muito importante que você veja o que que é viável e que você se vê fazendo por um longo período de tempo. Porque eu sei que muitas vezes a gente sai correndo para a ação porque a gente está empolgado, porque a gente está feliz. E aí, às vezes, acontece o que eu vejo com vários clientes, que é, passou 2, 3 semanas, você largou, você não consegue se manter consistente naquilo. E as pessoas e marcas mais confiáveis, as pessoas que você vê que sobrevivem ao longo do tempo e que são realmente relevantes, são também as mais consistentes. São aquelas que fazem exatamente a mesma coisa até elas se tornarem os melhores naquelas áreas. E é isso que você tem que buscar dentro dos seus conteúdos também. E eu sei que você está ouvindo eu falar de toda essa estratégia e talvez isso aqui que eu tô falando para você pareça muito complexo, parece que é um grande projeto e uma grande entrega e definitivamente é. Mas todo o projeto pode ser quebrado em pequenas entregas e pequenos projetinhos que você pode ir entregando para você conseguir executar. Se você olha isso aqui e fala: "Meu Deus, isso aqui me assusta, isso aqui é muita coisa", comece a quebrar
o seu projeto grande em pequenas metas. Então comece com as metas do que a gente quer atingir para o final do trimestre. O que é que a gente quer definir ao final de cada mês? O que é que a gente precisa fazer para atingir essas metas de cada mês na semana? E por fim, o que é que você consegue fazer todos os dias? Porque as entregas grandes são frutos das pequenas atividades que você faz diariamente. O seu grande projeto vai ser resultado dos seus hábitos. E não tem nenhum problema a gente mudar de meta, mudar de direção, caso as coisas não estejam funcionando. Mas é muito importante que você dê o tempo certo para as coisas acontecerem, porque muitas das vezes a gente tem uma expectativa irrealista do tempo que os resultados levam para aparecer. Então garanta que você executou tudo o que é possível, tudo o que é necessário antes de você mudar de trajeto, porque a maioria das vezes não são os nossos planos que são ruins, mas sim a nossa expectativa irreal e a gente que não deixou tempo para as coisas efetivamente florescerem e germinarem os resultados. A maioria das coisas acontece como se fosse uma planta, né? Elas acontecem embaixo da terra. Você não vê o resultado externo ainda, mas não significa que essa planta não está crescendo e não está gerando frutos. Então, garanta que você está regando o seu projeto o suficiente antes de chegar e largar para começar outra coisa do zero outra vez. Eu espero de verdade que esse vídeo te ajude a traçar a sua estratégia de marca pessoal. Se você tem alguma outra dica, algum insight, comentário, deixa aqui que eu adoro saber o que vocês estão pensando. Muito obrigada, não esqueça de deixar o seu like e eu te vejo no meu próximo vídeo. Um beijo e tchau!